Quero partilhar com vocês, há um mês e meio atrás, mais ou menos, eu vivi uma das maiores tempestades que aconteceu na minha vida. Mas eu também vivi um dos maiores amores e cuidados que Deus poderia ter por alguém. No final do ano passado, no dia 31 de dezembro, mais ou menos, da passagem do ano novo, minha mãe ela foi internada. E nesse tempo que ela ficou internada, nós descobrimos que ela estava com uma doença paliativa. O médico ele veio e me contou que aquela doença era paliativa, que não tinha mais cura e não tinha mais o que fazer. E eis que surge uma das maiores angústias no coração de um homem que sabe o que está vivendo. Um homem que sabe que há uma vida após a vida, após a morte. Então, a minha dúvida era se minha mãe ela iria alcançar o céu. No meu coração o que pegava era se minha mãe iria chegar onde eu estava lutando e luto a minha vida inteira para chegar. E aí eu conversei com o André, meu fundador, e ele falou assim: filho, vamos preparar ela, vamos arrumar uma confissão, vamos fazer a unção dos enfermos, para que ela tenha uma passagem boa. E aquilo ficou na minha cabeça, então eu fui preparando minha mãe, só que foi passando o tempo e as preocupações eu fui esquecendo. Só que o que eu esqueço, há um Deus que cuida de mim que Ele não esquece. E Ele não esqueceu. Num dia, eu estava com a minha mãe logo pela manhã. O médico tinha acabado de entrar e tinha acabado de falar para mim que aquela doença era paliativa. E o médico saiu e eu comecei a chorar. Naquele mesmo tempo, passou 30 minutos mais ou menos, um padre entrou no quarto onde minha mãe estava, sem eu ter procurado nada. E ele olhou para mim, ele me reconheceu. Padre Christian. Ele falou: filho, por que você está aqui? Eu expliquei para ele da minha mãe. E ele veio até a minha mãe, ele pegou a mão dela, ele conversou com ela, ele deu a unção dos enfermos dela, ela se confessou. 2 dias depois a minha mãe ela perdeu a fala e a consciência. Mas aquilo que eu me propus a fazer, junto com o meu fundador, de arrumar uma confissão, Deus ele mostrou para mim que Ele não precisa de mim, mas Ele mostrou para mim que Ele cuida de mim. Muito mais, Ele cuida de mim do que eu ou você somos capazes de cuidar de alguém. Deus ele sempre vai arrumar um jeito de fazer com que você se lembre que é amado e cuidado por Ele.